Chegamos então aqui ao bloco dos métodos referentes ao menu principal e seus submenus. Tá? Então, por exemplo, quando eu estou aqui no menu principal, estou subindo aqui novamente, estou no menu principal, o índice que está selecionado é o 0, o usuário teclou Enter, eu chamo o método inicia movimento. São esses métodos aqui agora que nós vamos estudar naquele bloco ali embaixo. Tá? O método inicia movimento, o que é que ele faz? Ele instancia um movimento control, verifica o movimento, nós já vimos o que é que faz esse método aí, verifica o movimento, tá? Retorna um movimento aqui para a gente. Se ele for nulo, é porque já existe um movimento aberto. Se não, a gente chama a janela inicia movimento, tá? E aí a janela inicia movimento vai fazer aquilo que a gente já viu. Encerra movimento, mesma lógica, chama o método verifica movimento. Se o movimento for nulo, é porque não existe movimento aberto. Tá? Se não, eu chamo o método encerra movimento. Aliás, essa janela encerra movimento. E aí nós já vimos o que é que essa janela faz. Suprimento. O que é que o suprimento faz aí? Primeiro eu testo se o status do caixa é 0. Se não for, eu digo que existe uma venda em andamento. Ou seja, eu só posso fazer um suprimento caso não exista uma venda em andamento. Tá? Eu chamo a janela valor real. Tá? Depois a gente vai analisar todas as outras janelas internas. Ok? Essa janela valor real, eu consigo retornar, pegar um valor dela, através do método retorna valor, que vai ser o valor do suprimento. Esse valor ele já vai vir formatado. Se o usuário digitar algum valor que não tenha a ver, isso vai ser tratado nessa janela, como nós vamos ver. Se o valor do suprimento for maior que 0, eu chamo o método suprimento lá da classe SF. Depois também a gente vai estudar essa classe SF com calma. Eu instancio um objeto suprimento, seto o ID do movimento desse objeto, seto a data dele, seto o valor do suprimento, instancio um movimento control e chamo o método suprimento que está em movimento control. O que esse método suprimento faz? Ele insere na tabela SF suprimento os campos ID do movimento, data e valor. Tá? É isso que eu faço quando eu chamo movimento. E além disso, eu adiciono no movimento aqui o total do suprimento. Porque na minha tabela de movimento eu tenho todos os totais do que vai acontecendo aí durante o movimento aberto daquele usuário. Né? Eu pego os totais de suprimento, da sangria, não fiscal, total da venda, total de desconto. Tá? Então, se o usuário fizer 3 suprimentos ali durante o movimento, eu tenho que adicionar, tenho que somar e colocar nesse total aqui. Foi o que eu fiz aqui. Ó. Movimento.get total suprimento mais valor do suprimento. Ok? Sangria é a mesma coisa. Né? Eu chamo a janela valor real. Tá? Retorno o valor, chamo o método sangria do SF, que é quem vai imprimir a sangria lá na impressora fiscal, chamo o método sangria de dentro de movimento control, né? Ele faz a mesma coisa que faz o suprimento, só que ele insere na tabela SF sangria. Acréscimo valor. Como é que funciona o método acréscimo valor? Que eu já vou trabalhar com a janela desconto acréscimo. Tá? Tanto no acréscimo valor quanto no acréscimo taxa, desconto valor e desconto taxa, eu trabalho com a mesma janela, a janela desconto acréscimo. Okay? Eu vou retornar um valor dessa janela, né? E depois que esse valor for retornado, eu apenas seto na variável do venda cabeçalho. Okay? No atributo aí do venda cabeçalho. O venda cabeçalho ele tem os atributos acréscimo, taxa acréscimo, desconto e taxa desconto. Tá? Então, dependendo do método que eu chamar aí, eu insiro essa informação dentro desse atributo de venda cabeçalho que vai ser usado posteriormente quando eu for finalizar a venda. Tá, cheguei aqui no bloco dos métodos referentes ao menu operações. Quem é o menu operações? É o
F3. Esse aí é o menu operações. É o carrega e mescla pré-venda, carrega e mescla DAV. Tá, então como é que funciona aí o carrega pré-venda? Bom, o carrega pré-venda eu passo um inteiro, né? Passo um valor inteiro, tá? Esse valor inteiro, depois que eu informo, eu pego aqui uma lista de pré-vendas, tá? E passo esse número para o método carrega pré-venda dentro de pré-venda controle. O que é que faz esse método carrega pré-venda aí? Primeiramente, ele verifica se existe essa pré-venda na tabela pré-venda cabeçalho. Se ela existir, então eu vou selecionar os itens dessa pré-venda, tá? E é esses itens da pré-venda que eu vou retornar na lista pré-venda, tá? Evidentemente que eu vou ter o ID da pré-venda cabeçalho, porque na minha pré-venda detalhe eu tenho o ID da pré-venda cabeçalho, né? Aqui, olha, set ID pré-venda cabeçalho é o ID que eu passei aqui como parâmetro para fazer a consulta, tá? Então, se aquela pré-venda existir, se ela tiver itens, né, eu vou retornar essa lista de pré-venda aqui para o caixa, tá? Se a lista de pré-venda for diferente de nulo, eu inicio uma venda, depois a gente vai ver esse método aí. Seto o status do caixa para 2, ou seja, eu estou importando uma pré-venda ou um DAV, ou estou com uma venda recuperada em andamento, é isso que significa esse 2, como a gente viu anteriormente. Eu seto o ID da pré-venda no venda cabeçalho, pegando aqui, ó, do primeiro índice mesmo, o ID da pré-venda cabeçalho, tá? E eu faço um laço nessa lista que eu acabei de pegar aqui, que são os itens da minha pré-venda, né? Então eu crio uma pré-venda detalhe em cima do que está me retornando aí na lista da pré-venda. Eu seto o produto, instancio uma nova venda detalhe, seto a quantidade, o valor unitário e o valor total, chamo o método vende item. Adiciono aí o valor nas variáveis subtotal e total geral e atualizo os totais. Ok? Depois disso, eu ponho o foco no edit código e digo que o status do caixa é igual a 1. Ou seja, tem uma venda em andamento. Tá? Se a lista pré-venda que me retornar for nulo, então eu informo que essa pré-venda é inexistente, ou então que ela já foi efetivada ou mesclada. Bom, logo depois eu tenho aqui o método carrega DAV. A lógica é a mesma, ok? Eu vou carregar uma lista de DAV detalhe, né? Eu chamo aqui de carrega DAV. Mesma coisa, eu vejo primeiro se tem um DAV cabeçalho, né? Se houver, eu seleciono os detalhes desse cabeçalho. Aí você vai ver essa lógica aqui que eu estou colocando os itens dentro da lista de detalhe de DAV, né? E retorno essa lista para o método que eu chamou. Se a lista for diferente de nulo, eu inicio a venda, seto o status do caixa para 2, faço o laço em cima da lista, tá? E no final das contas, eu atualizo aí os totais. Se não, se a lista da DAV ela for nula, eu digo que o DAV é inexistente ou que ele já foi efetivado ou mesclado. Ok, o método mescla pré-venda, ele chama a janela mescla pré-venda. O método mescla DAV chama a janela mescla DAV. Essas janelas internas nós vamos estudar uma a uma.